Essa é a história de quando a Tático auditou a auditoria que foi contratada para auditar o nosso próprio serviço. Complicado, né? Mas foi isso que aconteceu mesmo. Bom, contextualizando um pouco, esse empreendimento ele era no formato de modelo de negócio a preço de custo e a Tático entrou já com um orçamento, com uma meta, né, de custos pré-definida. E quando a gente comparou o nosso orçamento com aquela estimativa inicial, ficou claro que seria necessária uma chamada de capital. E aí foi quando veio a pergunta do conselho dos investidores: por que esse valor ficou tão alto? Foi nesse momento que começaram os questionamentos e a credibilidade do nosso trabalho foi colocada em xeque. E para resolver, o conselho definiu e tomou a decisão de contratar uma auditoria externa para validar esse nosso orçamento. Nesse momento, a obra já havia iniciado e foi decidido dar um stand-by no projeto até que a auditoria validasse o nosso orçamento. O que ninguém esperava era o que viria depois. A primeira conclusão que essa auditoria chegou foi de que sim, o orçamento da Tático estava correto, estava validado e que a chamada de capital que a gente sinalizou de fato seria necessária. Só que com um porém, com o orçamento em reais. E como é praxe nesse modelo de negócio, a moeda do contrato desses investidores é em quantidade de cubes. E quando a gente confrontou o orçamento em cubes, aí sim havia uma diferença entre o que a auditoria apresentou e o que a Tático estava sinalizando. Foi nesse momento que a nossa credibilidade foi colocada em xeque novamente e a gente precisou mergulhar nos motivos dessas distorções. E aí sim foi quando a gente começou a auditar a nossa própria auditoria. E nesse momento, onde a gente precisou mergulhar a fundo para entender as justificativas para essa distorção, foi quando a nossa equipe elencou ponto a ponto do relatório de auditoria, comparou com o nosso orçamento e aí a gente encontrou a inconsistência, que as datas bases estavam diferentes entre um relatório e o nosso orçamento. E quando a gente apresentou essas informações para o conselho, eles constataram que, de fato, as datas base que a Tático havia considerado no orçamento eram as que estavam mais condizentes com o escopo contratado. Dessa forma, o orçamento, tanto em reais quanto em quantidade de cubos que a Tático apresentou inicialmente, era o que valia para o projeto. Eu gosto dessa história porque quando a gente trata de gestão de custos, o número final é só uma parte da equação. A gente precisa entender todo o contexto, de que forma, quais os critérios que foram utilizados para chegar nesse número. E no final das contas, o papel da Tático é justamente esse: trazer clareza técnica para onde havia dúvidas e subjeções. Porque mais do que simplesmente acertar o valor do orçamento, nosso compromisso é que esse valor faça sentido para o sucesso da obra.